A cela de punição. Em 5 de agosto, sob a dieta de morte, fui posto em prisão solitária e sujeitado a um interrogatório ininterrupto de 24 horas por dia. Havia 3 interrogadores, cada qual trabalhando por 8 horas. Isso lhes permitia conservar a tortura física e psicológica por 24 horas diárias. A cela de confinamento solitário tinha uma aparência bastante incomum. As paredes eram branquíssimas, pintadas com uma tinta de esmalte branco lustroso. Foi-me ordenado que permanecesse em frente da parede, à distância de 20 centímetros, e que conservasse os olhos abertos, bem abertos. Meu interrogador começou gritando: "Não se mova 1 centímetro. Não feche os olhos por um momento sequer. Não divida seu peso numa perna por vez. Não mova um músculo. Não faça isto, não faça aquilo." Assim ele gritava, enquanto eu permanecia em frente da parede. Após alguns momentos, meus olhos queimavam como se houvesse ferros quentes encostados neles. A 20 centímetros, eu estava tão perto daquela parede branquíssima que os meus olhos não conseguiam mais centralizar-se. Sugiro que os leitores experimentem isso por alguns momentos apenas. Os olhos da pessoa se rebelam. Lutam para fechar-se ou para focalizar-se em algo, mas não podem. É algo terrivelmente doloroso. E, quando eu somente piscava, meu interrogador batia no lado de meu rosto. A dor em meus olhos se tornava insuportável. "Fale-me sobre as suas atividades como espião", gritava o interrogador. "Sou pastor", eu respondia. "Tenho trabalhado para Cristo durante toda a minha vida. Nunca espionei." O interrogador me dava outro golpe no lado da cabeça. Meus ouvidos tiniam com o impacto da pancada. Ele gritava novamente: "Conte-me como você espionava para os americanos." Novamente eu retrucava: "Sou pastor, um servo de Deus. Tenho trabalhado somente para ele. Nada sei a respeito de suas acusações de espionagem." Mais tarde, no decorrer dos anos de brutalidade, fiquei tão insensível a tais espancamentos, que eles me afetavam apenas fisicamente. Todavia, no começo de meu aprisionamento, aqueles golpes me afetavam e desorientavam, tanto física como psicologicamente. O interrogador que me espancava era um homem enorme e severo. Nos anos seguintes, encontrei tempo para refletir sobre aqueles guardas e interrogadores. Sempre procurava orar mais por um guarda quando ele me espancava. Percebia que, em certo sentido, eles eram casos mais tristes do que nós, a quem eles espancavam. Que tragédia imensa era deles! Pouco a pouco, enquanto brutalizavam os prisioneiros e os maltratavam, desciam a escala de humanidade até chegarem ao nível das feras. Seus rostos, após certo tempo, desafiavam a descrição e tornavam-se como animais. Nós, os prisioneiros, eventualmente nos recuperávamos, mas os guardas sofriam um aleijamento permanente de sua humanidade. Assim, durante os espancamentos, eu procurava conservar minha perspectiva e orava em favor deles. Descobri que, verdadeiramente, isso diminuía a dor dos golpes. "Fale-me sobre o seu trabalho como espião", gritava o interrogador. "Sou pastor, é." Antes que eu pudesse terminar a sentença, outro golpe violento me atingia ao lado do rosto. Surgiu um padrão de procedimento durante aquele primeiro longo dia.
Eu era forçado a permanecer absolutamente parado, sem mover um músculo, os olhos queimando como bolas de fogo, a olhar fixamente para a parede rei brilhante, a 20 centímetros de distância. Por detrás de mim, a voz de meu interrogador continuava gritando: "Fale-nos sobre suas atividades como espião." Eu respondia: "Sou apenas um pastor. Nunca fiz outra coisa, senão pregar o Evangelho." Recebia um golpe violento na cabeça, seguido de alguns minutos de silêncio. Novamente, era feita a pergunta. Em seguida, havia a minha resposta e, outra vez, recebia a pancada. À medida que as horas se passavam, as perguntas se tornavam menos frequentes. Eu perguntava a mim mesmo por que motivo o interrogador esperava tanto entre as perguntas. Após 1 hora ou 2, a verdade brilhou em meu cérebro. O próprio tempo era uma arma deles. O tempo estava do lado deles, que contavam com seu efeito fatigante para quebrantar-me. Hora após hora, naquele primeiro dia, repetiu-se aquele padrão de pergunta, resposta, golpe, pausa, pergunta, resposta, golpe. Perdi todo o senso de passagem do tempo. Eu sentia apenas aquele fogo em meus olhos, e fechá-los, ao menos por um minuto, tornou-se uma obsessão para mim. Meu corpo estava entorpecido. Eu perdera todo o senso do tempo, e só era trazido de volta à realidade pelo som diferente da voz de um novo interrogador. Isso indicava que se haviam passado 8 horas e que um novo turno se iniciara. Agora as pausas entre as perguntas eram mais longas. Às vezes, chegavam a 1 hora inteira. Eles não tinham pressa. A noite chegava e passava como uma eternidade. O sono me fazia pesar as pálpebras, mas, se as fechasse momentaneamente, eu recebia um golpe. Minhas pernas doíam. Meu corpo inteiro se rebelava. Mas eu não podia mover um músculo sequer. Tudo se tornava enevoado, e o próprio tempo parecia cessar. Entorpecido, repentinamente ouvi a voz aguda e nova de meu primeiro interrogador, que gritava: "Então, Popov, você continua aqui?" "Pois bem, estou descansado. Começaremos tudo de novo." Então, percebi que o dia inteiro se passara, e o primeiro de meus interrogadores voltara à sua tarefa. A fome brotava em meu estômago. Antes eu já fora sujeitado à fome, recebendo apenas migalhas de pão. Agora, porém, eu não tinha nem mesmo migalhas. Quando eu recebera a ração, aquelas migalhas pareciam tão pouco. Agora, não tendo nada, até as migalhas pareciam um banquete.